Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e tô aqui para mais um vídeo, né? E esse aqui é mais um vídeo maluco que eu vou gravar. Não tá relacionado à minha rotina ou a algo que eu fiz hoje, mas sim sobre assuntos que eu quero falar. Então tem uma lista enorme de assuntos que eu queria falar, ou pelo menos abordá-los, e esse aqui é um deles, né? É um assunto bem interessante em que, sinceramente, eu não tenho muito embasamento, mas hoje em dia você não precisa ter muito embasamento ou conhecimento ou ser formado em alguma coisa para dar sua opinião sobre, né? Na verdade, é bem difícil dar opinião sobre isso, simplesmente porque isso ainda não existe totalmente, mas a gente já está caminhando para isso. Quando eu falo a gente, eu quero dizer humanidade, né? E é um assunto muito interessante, né? Na verdade, assim, é, tem assuntos que já estão pegando agora, nessa época, que até um tempo atrás eu acharia meio que, não impossível, mas eu saberia que em algum momento a humanidade caminharia para isso. Como, por exemplo, a inteligência artificial. Sim, todo mundo tá falando de IA, né? Inteligência artificial e ela tá deixando as coisas mais caras e o pessoal quer colocar inteligência artificial em tudo, o que de fato é, em certa parte, até que bacana, falando como usuário, né? Claro que existem pontos negativos, mas enfim. Eu particularmente adoro conversar com o ChatGPT, que é como se estivesse conversando com o meu computador aqui, é como se estivesse falando com uma pessoa, então é ótimo. Mas o tema desse vídeo não é IA, é outro, que a gente pode, na verdade a gente já está caminhando para ele, mas pode demorar muito tempo até ser implementado. E o tema é modificações genéticas, né? Esse é um tema muito interessante, né? Quando você fala de modificações genéticas, você pode estar falando de uma forma natural, né? Como, por exemplo, a seleção natural, que vai modificando características no indivíduo e deixando ele mais adaptado. Isso é um processo natural, né? Isso aconteceu com todas as espécies do mundo ao decorrer dos milhões de anos de adaptação que elas passaram, né? Então, em resumo, sei lá, existem várias espécies de. Não sei, cara. Por exemplo, existem várias espécies de ursos. Tem o urso que vive no gelo, aí tem o urso que vive na floresta. Aí o urso que vive no gelo, ele tem uma pelagem que se camufla melhor naquele gelo todo, naquela neve toda branca, como é o caso do urso polar, por exemplo, o que torna ele mais camuflado no ambiente e mais propício a caças bem-sucedidas, né? E você tem, por exemplo, o urso da floresta, que tem, enfim, várias características que tornam ele um predador excelente, né? Enfim, eu posso citar essa questão de adaptabilidade animal em diversos animais, então isso é óbvio, é muito claro, né? Enfim, esses dias eu estava assistindo até um vídeo sobre uma adaptação que está acontecendo hoje em dia com beija-flor, né? Eu acabei não assistindo o vídeo todo, mas é uma coisa que acontece. Né? Acontece. Ao longo de pequenas gerações isso já pode acontecer. Imagina ao longo de milhares de anos, né? Enfim, né? Mas, na verdade, voltando no ponto aqui de modificação genética, quando eu cito esse tema, na verdade o que eu quero dizer é modificação genética feita por humanos, né? De vez em quando eu vejo uns vídeos no YouTube, assim, bem meio que futuristas, né? Quando eu era criança eu achava que o futuro ia ser, tipo, carros voadores, né? Eu achava que no futuro os carros iam voar e aí, pô, ia ser legal por isso, né? Mas a verdade é que, assim, isso meio que já existe. Se chama drone ou próprio avião, né? Então, acaba que a gente sempre tenta fantasiar para algo mais futurista, mas no final das contas a humanidade acaba inventando algo similar que não parece tão futurista, mas que funciona. Então, por exemplo, sei lá, os hologramas que o pessoal imaginava antigamente, como em Guerra nas Estrelas, que o pessoal fala através de hologramas, né? Aqueles azulzinhos. Mas na verdade, hoje em dia tem o celular que você consegue falar através daquela tela. Ou seja, é meio que um holograma, né? Não existe teletransporte, mas existe, sei lá, trem-bala, né? O que é muito impressionante. Enfim. Mas, se tem uma coisa que é muito futurista, é tentar voltar animais já extintos à vida. Né? Tem uma empresa tentando fazer isso. Eu esqueci o nome da empresa, mas apareceu até num vídeo do MrBeast. É uma empresa que está tentando voltar à vida algumas espécies já extintas, como algumas espécies de peixe, o mamute, o tigre dente de sabre e eu acho que tinha mais um animal. Mas e o dodô, o pássaro dodô, né? E esse é um dos bichos que. São alguns bichos que eles querem voltar à vida.
E eles podem fazer isso com, entre aspas, mais facilidade, porque eles têm, sei lá, o mamute. Eles têm o DNA do mamute e tem o elefante. Eles podem fazer uma adaptação, né? Eles podem pegar parte do DNA e colocar num bicho que já existe para criar uma nova espécie, não necessariamente o mamute que existiu há milhares de anos atrás, né? Mas eles podem fazer isso com uma espécie nova de mamute. Vai ser um mamute elefante, sabe? Um elefante lanoso, por exemplo, que vai ser um elefante peludo, que vai ser bem parecido no final das contas. Mas não vai ser a mesma coisa, né? Imagino, pelo menos. Mas, enfim, voltar a animais extintos é muito interessante, né? Tem até umas pesquisas que dizem que isso é necessário. Como, por exemplo, tem o permafrost. O permafrost ele é um bioma de gelo permanente, por isso que é permafrost. E ele só permaneceu permafrost porque tinha os mamutes na época e eles pisoteavam, eles pastavam pelo gelo durante muito tempo, muitas vezes. Então o gelo ficava compactado, 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 e isso era essencial para o bioma permafrost. Ou seja, sem os mamutes, o permafrost ele está acabando, né? Pelo menos essa é uma coisa que eu tinha visto. Bom, enfim, muito interessante. Voltar animais à vida é muito interessante, né? Dodô ou alguma espécie de peixe. Cara, é um prato cheio para a ciência e para estudar esses animais, né? Mas, na verdade, o que eu queria falar é de algo ainda mais complexo. Que é o seguinte: edição genética em humanas. Pronto, agora chegamos no ápice do vídeo, onde eu vou falar da minha opinião sobre isso e dizer do potencial que isso tem, positivo ou negativo, destrutivo ou não, né? Enfim, se eles estão estudando e tendo sucesso nas pesquisas para trazer animais extintos de volta à vida, né? Imagina pequenas modificações em seres humanos, né? Pô, velho, isso é surreal, mas é bem possível que aconteça, né? Cara, pra você ter uma ideia, assim, o DNA, uma vez mapeado, eu não sou cientista, não sou formado em biologia, quem sabe um dia eu seja, não sei. Mas, assim, vamos supor que o DNA ou todo o material genético do indivíduo ele possa ser editado com pequenas coisas que foram mapeadas, né? Pequenos genes ali que foram mapeados, que o pessoal sabe que fazem certas coisas. Então, por exemplo, teve um experimento que fez uma galinha ser gerada com dentes, né? Só que eu não me engano, se eu não me engano, esse experimento ele foi descontinuado, né? Por questões éticas. E tá aí uma coisa que isso envolve bastante, né? Questões éticas. Eu já vou chegar lá. Mas, uma vez mapeado esses genes, né? Onde esses genes ficam e como adaptá-los para desenvolver determinadas características no nascimento do indivíduo, sendo animal ou humano, é um caminho sem volta, né? Então, por exemplo, olha só. Vamos supor que antes de você nascer, você tivesse uma grande edição, né? Então, por exemplo, no futuro, sei lá, 2200, ano 2200, 2300, meu relógio até apitou aqui. Em vez de você ter filhos naturalmente, assim, muitas pessoas ainda possivelmente terão filhos naturalmente. É muito difícil de dizer como é que vai estar o mundo daqui a praticamente 300 anos, né? Mas, assim, imagino que muitas pessoas ainda terão filhos naturalmente. Não sei se a população já vai ter entrado em colapso. Com certeza não, ainda vai ter muita gente viva e pessoas de elite, enfim. Mas, enfim, a humanidade sempre vai estar aí, independente da crise, ela vai se sustentar e se perpetuar, né? Mais ou menos. Enfim. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que as pessoas, sei lá, vão um casal e se relacionam ali, se é que ainda vai existir casal, né? Mas eles se relacionam e aí eles vão numa loja, numa farmácia ultramoderna, e aí eles conseguem editar as características do filho antes mesmo de nascer, né? Então, eu quero que meu filho tenha cabelo liso. Se hoje o cabelo liso ele é uma característica genética do seu corpo, agora ele pode ser escolhido. Eu quero que meu filho tenha um cabelo liso, quero que meu filho tenha um cabelo ondulado, quero que ele tenha o cabelo de determinada cor, mais claro, mais escuro, quero que ele tenha olhos castanhos, azuis, olhos raros, né, que até então não vão ser mais raros, né, porque você pode editar, né. Enfim, eu quero que ele tenha determinado tom de pele, eu quero que ele tenha uma genética que favor. Agora vem a parte perigosa, porque até então eu citei estética, né? Só que
olha só, eu quero que ele tenha um cérebro mais desenvolvido em determinadas coisas, mais neurônios, mais sinapses, ou mais oxigênio para o cérebro, né? É, sei lá, né? No final das contas, isso é muito difícil de dizer se seria bom ou seria ruim, tá? A curto prazo dizendo. Então, por exemplo, você editar o gene de uma pessoa, né? Por exemplo, eu vou trocar o gene quando se fala de cérebro, então, principalmente, tá? Mas eu vou colocar um gene que vai favorecer o cérebro do meu filho para que ele seja um gênio da humanidade. Então, ele vai nascer com uma tendência a ciências exatas, sei lá, sabe? Tem partes do cérebro que são de imaginação, e tem partes que são de ciências exatas, né? E aí você pode alterar um gene para deixar ele mais forte, mais poderoso, mais desenvolvido, justamente na parte das ciências exatas, né? Aí você edita esse gene no molequinho que não nasceu ainda, na menina, enfim. E aí ele vai ser um grande gênio da matemática, vai ser um mega engenheiro, vai trabalhar nos melhores escritórios, né? Desenvolvendo as melhores armas nucleares ou melhores veículos submarinos, vai ser um puta engenheiro, né? Tudo isso por aquela coisinha que foi editada, porque a verdade é que não é só, obviamente, genética, né? O ambiente também molda o ser humano, né? Então, assim, você pode ser um cara muito fera acabar se tornando um cara muito fera em xadrez e ter essa capacidade mental, mas se você não é criado em um ambiente onde o xadrez se perpetua, provavelmente você não vai ser um cara muito fera em xadrez. Você pode até ter tendência a uma coisa, mas você não vai se tornar um especialista nessa coisa se você não tiver pelo menos um incentivo, né? Então tem essas duas coisas aí. Mas, uma vez editado geneticamente o ser humano e com um incentivo para aquilo, aí fudeu. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu citei, então, características estéticas, como cabelo, olhos, pele, né? E eu citei características cerebrais. Mas também tem as características de porte físico, né? Eu quero que esse cara seja mais forte, mais musculoso. Eu quero que meu filho seja musculoso. Musculoso não, que ele seja tipo um Neandertal, compacto, parrudo, que aguente porrada. Aí, meu, esse cara ele pode ser um lutador de boxe, né? Muito fera, pode ser um dos melhores do mundo, né? Assim como o cara que tem o cérebro desenvolvido para ciências exatas, geneticamente, ele pode ser um cara muito fera, né? Pode parecer meio absurdo isso que eu tô falando, mas olha só. Vocês têm noção de que seleção artificial em plantas já aconteceu há muito tempo? É, assim, a gente já domesticou diversas plantas ao decorrer de muitos, muitos séculos, e hoje em dia está muito mais fácil porque você tem um controle laboratorial. Já existem estudos que sabem exatamente o gene da planta, né? Assim, óbvio que ainda não está perfeito, a humanidade nunca vai estar perfeita, ela sempre vai ter muita coisa para descobrir, mas eles já sabem exatamente o gene da planta que faz ela ficar mais resistente ao frio, que faz ela ficar mais resistente à praga, que faz ela, sei lá, produzir uma toxina que quando a lagarta vai comer as folhinhas ali da planta de amora, ela morre, porque a folha se tornou venenosa para aquela lagarta. Então a gente chegou nesse nível aí, né? Sementes transgênicas, mais resistentes, que conseguem produzir mais, né? Então a gente chegou nesse nível em plantações em pouco tempo, né? Então a domesticação, por não haver uma ciência bem estudada, demorou centenas de anos, milhares de anos, né? A humanidade ela teve a revolução agrícola há cerca de 10 mil anos atrás, se eu não me engano. 10 mil anos atrás? Eu acho que sim. Ou seja, há 10 mil anos atrás, antes de 10 mil anos atrás, a gente era caçador-coletor. A gente tinha que pegar umas lanças ali, uns arco e flechas, e caçar um bicho para comer, né? E até hoje tem pessoas que são caçadoras-coletoras, algumas tribos, né? Enfim. E olha só, a gente, então, se tornou a população sedentária, né? A população ela fez assentamentos, porque havia agora a possibilidade de criar e cultivar plantações, cultivar culturas ali, que faziam com que você não precisasse sair do seu território. E a humanidade ela foi se moldando nisso. Que bom que descobriram a plantação, porque, olha só, você antigamente era um caçador-coletor, tinha sua tribo, tinha sua família, contava histórias, ensinava a caçar e tudo bem, a humanidade nesse sentido ela é um animal. Mais inteligente que os outros, mas ainda assim um animal. Então você descobre a plantação. Agora as coisas mudam. Porque você não vai mais ficar mudando por aí. Agora você precisa daquele território para plantar e cultivar, criar animais também. Então você precisa proteger aquele território. Aí vem todo aquele conceito de propriedade privada, bens, terras.
E isso ao longo. Enfim, desenvolvimento, né? Porque agora você pode se assentar em um lugar e as pessoas não precisam ser todas caçadoras, coletoras, né? Uns podem se dedicar ao cultivo de culturas, outros podem se dedicar à criação de animais, outros podem se dedicar à ferraria, outros podem se dedicar à tecelagem, né? Criação de roupas. Eu acabei de escrever uma perfeita vila medieval. Enfim, até que vai surgindo coisas tipo, sei lá, um cara precisa ser bom em governar outras pessoas, o que é uma coisa muito doida. Mas enfim, voltando então a falar de. Eu falei de plantas, né? Que puxou pra esse assunto, mas falando agora ainda da questão genética. Cara, isso me assusta, de verdade, porque saber que no futuro edições genéticas podem acontecer, e é claro, existem barreiras éticas muito claras aí, né? De, por exemplo, empresas vão querer isso, né? Elas vão querer lucro. Se a empresa ela tem essa tecnologia, ela pode fazer. E ela pode vender isso, né? Então, você quer que seu filho seja assim? Então, vem aqui, paga US$ 1 bilhão. Então, e aí vai dar certo. Aí o filho do, sei lá, de um cara tão rico quanto o Elon Musk fala: Não, eu quero que meu filho seja bom nisso. Aí ele vai lá. Claro que tem diversos problemas nisso, né? Por exemplo, ninguém sabe se o gene editado vai causar problema. A vida humana ela é muito valiosa, né? Ainda mais quando, se o cara tá fazendo isso, é porque ele tem dinheiro. Ou então, se ele quer que o filho dele nasça assim, é porque ele tem muito dinheiro. O pai dele tem muito dinheiro. Logo, a vida do filho dele é muito valiosa pra ele, né? Mas ele não sabe se o gene que vai fazer ele ter cabelos loiros é o mesmo gene que vai causar câncer nele 30 anos depois. Tá vendo como é complicado? Então, às vezes, um gene usado ali, ele vai desencadear uma série de desregulações no teu corpo e vai fazer com que você tenha uma doença ali hereditária, não hereditária, mas uma doença desenvolvida devido a essa falha ou modificação no DNA. Então é muito complexo mesmo. Não é tão simples assim não, né? Se fosse simples já estaria acontecendo. Além desse problema, uma coisa que me leva a ter um certo medo é a elite humana que pode vir ao decorrer desse processo, né? Então, por exemplo, cara, esse é um tema muito complexo, cheio de nuances que me causam, assim, até um revestrez de comentar sobre isso. E aqui eu tenho até que tomar um pouco de cuidado, porque ó, em nenhum momento eu demonstrei uma opinião positiva ou negativa, apenas falei das possibilidades aqui. Até porque esse papo de modificação genética, ele também tá, é, de certa forma alinhado tem um conceito, cara, esqueci o nome do conceito. É um conceito, pô, extremamente preconceituoso, velho. Eu esqueci o nome do. Não é darwinismo evolutivo, é. Caramba, o nome tá na ponta da língua, cara. É basicamente criar humanos superiores a outros, né? Putz, eu esqueci o nome disso, cara. Eu esqueci o nome disso. Eugenia. Eugenia. Nossa, eu tava lembrando de eutanásia, que não tem nada a ver. É eugenia. É uma coisa terrível, né? A eugenia, ela basicamente prega que alguns humanos são superiores a outros, né? Mas até então, assim, a eugenia, ela nunca tinha pegado esses temas biológicos de fato, né? Ou até tinha, não sei, de desenvolvimento e modificação genética, o que é muito perigoso, né? Porque, assim, se você pega um ser humano, sem falar de eugenia, tá? E esquece isso, isso é um conceito ultra preconceituoso terrível. Mas, se você consegue modificar um humano geneticamente, e eu não tô falando que isso é bom ou ruim, para que ele consiga correr mais, consiga ter um corpo mais parrudo, como eu citei aquele exemplo lá no passado, aqui nesse vídeo, ele vai ser um lutador de boxe melhor. Ele pode ser um corredor melhor, pode ser um atleta muito fera. E isso é óbvio, isso não tem discussão, né? O cara, se ele foi modificado geneticamente para isso, óbvio que ele vai ser melhor nisso. Pô, ele cresceu com ele nasceu com essa melhoria genética, né? É doideira, como criar realmente um ser humano em laboratório que é muito mais resistente, muito mais poderoso do que os seres humanos que existem hoje. E aí que vem o problema, né? Que é o seguinte, existem várias formas de apocalipse do mundo. Uma delas é com inteligência artificial, outra delas é com falta de recurso, colapso populacional, crise monetária e o escambau, né? Existem várias.
Só que talvez essa elite biológica humana, se criada, né, ela gere um boom tão grande e, cara, pode ser o fim da humanidade como a gente conhece hoje. Tipo, eu, ser humano natural, que nasci de um pai e de uma mãe aqui, biológico, né? Que copularam, né? E as bilhares de pessoas que nascem por copulação, cópula, sei lá, na humanidade, de certa forma podem estar com os dias contados, ou se cria um sistema de castas na humanidade, onde todo ser humano que nasce por cópula seja mal visto, e todo ser humano que nasce em laboratório, modificado, bonitinho, seja ultra bem visto, né? Então, imagina no futuro quando você for para uma entrevista de emprego, se é que ainda vai existir emprego como a gente conhece hoje, o cara vai perguntar para você: "Ah, você nasceu por cópula?", né? Aí o cara vai dizer: "Sim". Aí ele já não quer te contratar, porque ele sabe que você nasceu natural ali, enquanto tem um cara que nasceu, tipo, desenvolvido geneticamente e pode desempenhar aquela função muito melhor. Claro, pra encerrar esse vídeo, eu tenho que dizer, isso tá muito distante de acontecer, né? E assim, o mundo que. Eu citei esse exemplo de emprego, mas muito provavelmente o mundo e o quão isso vai afetar o mundo vai ser diferente dos problemas que a gente tem hoje. Eu acho que até lá realmente as inteligências artificiais provavelmente já tomaram grande parte dos empregos da humanidade, inclusive trabalhos braçais, trabalhos intelectuais e braçais. E aí pode sobrar para a humanidade realmente, sei lá, como já falaram, renda mínima universal, ou ser artista, né? Imagina aí, todo mundo vai querer ser artista ou fazer trabalhos manuais, porque é o que sobrou para a humanidade, é ser humano, né? O que sobrou para a humanidade é ser um ser humano, com alma, né? Aí quem sabe a humanidade não desenvolva ainda mais o conceito de alma, sabe? Enriquecimento cultural, viva experiências a gente nem consegue descrever, sabe? E aí, esses humanos aí, geneticamente modificados, eles vão estar diante desse mundo e eles vão ter muito mais criatividade, aí vão ser artistas melhores, talvez, enfim. É um assunto bem complexo, cheio de nuances, mas foi muito bom falar sobre isso, né? Seria bom ter uma outra pessoa com outras opiniões aqui pra saber o que ela pensa, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. É isso que eu tinha pra falar sobre isso. E até a próxima. Tchau, tchau.